Na aula passada, a gente falou sobre bastante coisa, né? E a gente começou a falar um pouco sobre os conceitos mais gerais de cinesiologia e biomecânica, tratando especialmente ali da parte mais conceitual da biomecânica em si, tá? E da cinesiologia. Hoje a gente vai entrar na parte mais cinemática. Também já vai começar um pouco do conteúdo, tá bem? Bom, como a gente já tinha tratado, cinesiologia e biomecânica são análogas, né? Uma tem mais aplicação de leis da física do que a outra, tá? Porém, elas são análogas, tá? Aqui tem uma divisão, né? Existe cinemática linear e angular, existe cinética linear e angular, tá? E existem outras maneiras de também se medir certas coisas. Bem, a cinemática fica muito mais ligada à visualização qualitativa até de movimentos, tá? A cinética fica muito ligada a dinamômetros, ou seja, aparelhos que conseguem medir a força de alguma coisa, tá? Ou o quanto de força tem num certo movimento. Aquela parte de controle, não sei se vocês já viram o que é eletromiografia. Já ouviram falar disso? Não. Eletromiografia tem um aparelho lá na educação física, tá? Não é uma coisa que eu mexo muito, mas se a gente tiver aula presencial, pelo que eu vi, é bem possível que até no final do mês a gente tenha aula presencial, pelo menos é o que o governador do estado está querendo. E até o dia 28 iniciaria pelo calendário do governo estadual as aulas presenciais em ensino superior, tá? A eletromiografia ela é um aparelhinho que mede um sinal elétrico das contrações musculares, tá? Quanto maior o sinal, mais contração tu tem, mais fibra tu recrutou, ou seja, mais força tu consegue gerar, tá? De uma maneira chula, vamos dizer assim, tá? Tem um aparelho lá na educação física lá. Se a gente tiver aula presencial, eu quero ver se eu consigo aprender a mexer nele, tá? Tem que eu vá lá um dia de tarde lá e tente fazer o negócio funcionar, tá? Mas enfim, é interessante assim, vocês veem os gráficos e tudo mais. Sim, tem que ter um programa para fazer uma limpa no sinal da eletromiografia, porque senão é muito risco. É só risco, é um monte de risco, né? Mas dá para a gente tentar brincar, talvez comprar uns eletrodos, tentar fazer alguma coisa prática lá de cinesiologia também. A gente até pode ver com o resto do pessoal ali, se o resto do pessoal tiver interesse, a gente faz uma aula com todo mundo lá, tá? E antropometria você sabe o que é, né? É medidas do corpo, tá? Bom, então, cinemática, como a gente já tinha dito na aula passada, é a análise do movimento humano, tá? Então, caracteriza a posição e o movimento de um segmento corporal, tá? Tem descritores de direção e magnitude do movimento, que inclui articulações e a relação que ela tem com o mundo exterior, tá bem? Ela tem uma divisão de osteocinemática e artrocinemática, mas que a gente não vai entrar muito na questão, tá bem? Bom, a maioria dos movimentos humanos, pessoal, eles são considerados movimentos gerais, tá? Ou seja, é uma combinação entre movimentos lineares e movimentos angulares, tá? Porém, quando a gente faz uma análise cinemática, é interessante tu decompor os movimentos e ver uma maneira, a parte linear e a parte angular dele, tá? De uma maneira geral, assim, principalmente movimentos desportivos, tá? Movimentos desportivos, eles são movimentos bem complexos e bem gerais, envolvem realmente movimentos angulares lineares, né? Em salas de musculação, por exemplo, já se tem movimentos mais específicos. Alguns são lineares e outros são completamente angulares, tá? São mais fáceis daí da gente visualizar e estudar eles, tá? Assim, o que é um movimento linear?
é um movimento puro, envolve um movimento uniforme de um sistema de interesse, tá? Então, todas as partes daquele sistema se movem na mesma direção e na mesma velocidade, tá? Ele também é denominado em cinesiologia como movimento de translação, tá? Então, assim, o movimento linear ele pode ser considerado um movimento ao longo de uma linha, tá? Se a linha é reta, é um movimento retilíneo. Se a linha é curva, é um movimento curvilíneo, tá? Então, assim, vamos pensar a ginasta, quando ela vai pular na barra, ela pula num movimento retilíneo, reto para cima para buscar a barra. Okay? Porém, quando ela troca de uma barra simétrica para outra, ela faz um movimento também linear, mas um movimento retilíneo, caindo, né? Barras assimétricas, elas são uma menor que a outra, correto? Vocês já viram prova de barras assimétricas? Acho que não. Nunca viram Não. prova de barras assimétricas na televisão? Não, Ah, tá, isso sim. Tá? na TV, Não. como assim, prova... Para ver ao vivo, tem que ir numa competição e numa competição de alto nível, tá? Ginastas que estão aprendendo, por exemplo, não fazem muitos movimentos em barras assimétricas, tá? São movimentos muito mais simples que os movimentos que normalmente são vistos em atletas profissionais, né? Então, assim, quando o atleta passa da barra maior para a barra menor, ou da menor para maior, ela faz um movimento retilíneo, um movimento linear curvilíneo, ela cai ou sobe, tem uma curvinha, né? Por que tem essa curvinha? Porque existe uma incidência da gravidade, né? Ou seja, você não vai conseguir, tendo a gravidade em cima de nós, quando a gente fica livre no ar, né? Pula, por exemplo, a gente tem um movimento linear, mas curvilíneo, né? Ela faz uma parábola, né? Tu pula de um lugar e cai no outro, correto? E isso é por causa da incidência da gravidade. Se a gente estivesse no vácuo, onde não tem gravidade, no espaço, a gente pulava e nunca mais caía, né? Saía voando. Tá? Por isso que os trajes de astronauta, eles têm pequenos jatos. Tá? Sim. Eles têm um jatinho que fazem com que eles voltem para o chão, se precisar. Ou quando eles saem da estação espacial, por exemplo, da estação internacional, além de ter um cabo ligado neles, né? Eles têm um cabo que liga eles na estação espacial, né? Para não deixar eles irem para o espaço no vácuo. Eles têm jatos, né? Para conseguir se movimentar. Eles se movimentam através de jatos, tá? No traje espacial. Tá bem? Bom, entendido o que é um movimento linear, tá? Ou seja, a velocidade e a direção vão para o mesmo lugar. Tá? Beleza? O movimento angular é um movimento que tem uma rotação ao redor de um eixo. Tá? Normalmente, esse eixo ele é perpendicular ao plano no qual dá a rotação. Lembra que a gente falou lá de eixo anatômico e plano anatômico na aula passada? Sim. A gente vai retomar hoje isso aqui, tá? É importante. Então, assim, o eixo de rotação é uma linha perpendicular ao plano de rotação. Ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus no plano. Tá? Eu vou explicar melhor isso aí para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, assim, quase todo movimento humano voluntário envolve a rotação de algum segmento do corpo ao redor de algum eixo. A gente tem articulações, né? Correto? Então, a rotação de uma articulação faz com que a gente consiga ter os nossos movimentos cotidianos, né? Flexão, extensão, abdução, adução, enfim, rotação medial, rotação lateral, desse tipo de coisa, tá? Assim, o que é um movimento angular? Que plano é esse aqui? Que plano anatômico que a gente está vendo essa foto aqui? Hã? Lateral?
Tá, um plano lateral, ou um plano sagital, né? Se tivesse Sagital ou cortando lateral. ela no meio, seria um plano sagital, né? Num plano anatômico geral, quando tu vê de fora, dá para dizer um plano lateral, tá? Mas vamos Lateral. botar como um plano sagital sempre, tá? Isso aqui é um plano sagital, tá? Então, ou seja, Sagital, beleza. tu tá vendo a pessoa, vocês estão vendo a minha câmera? Sim, Tá vendo a pessoa de lado, assim, né? sim. Tá vendo ela de lado, tá? Aonde que tá o... Por que que o eixo... O eixo sempre faz um ângulo de 90 graus no plano, tá? O eixo desse movimento, ele fica nesse sentido, tá? Ao contrário aqui. Por quê? Porque é como se fosse uma suspensão de um carro, tá? Você tem que girar em torno desse eixo, beleza? Então, olha só. Calma aí. Depois quando a gente pensar melhor ali no trabalho, eu explico melhor isso aqui, tá? Tentar que vocês pensem de uma maneira diferente, tá? Assim, vamos tocar que daí eu explico tudo numa hora com uns exemplos que tem na aula, tá? Bom, qualquer movimento que a gente vá pensar, pessoal, vai estudar, você tem que pensar previamente nele, tá? Então, assim, tu precisa pensar que sistema mecânico tu vai querer visualizar, tá bem? Quando se fala em sistema mecânico, cada movimento específico tem tem uh, suas características, tá? Então, cada um deles vocês vão ter que estudar de maneira separada, tá bem? Porém, de uma maneira geral, tendo a ideia do sistema mecânico, já facilita, tá? Então, assim, o que é um sistema mecânico? Tá? É o foco de interesse do analista. Tá? Então, por exemplo, fisioterapeutas trabalham muito com sistemas mecânicos mais simples. Por quê? O que o fisioterapeuta faz da vida? Ele trabalha com reabilitação, né? Correto? Sim. Tá. Então, ou seja, eu tenho um paciente, eu tenho uma pessoa que ela perdeu de alguma maneira a função daquela articulação, tá? E eu quero com que ela volte a ter aquela função restabelecida. Então, ou seja, eles vão trabalhar em cima daquela articulação que está tendo o problema, tá? A gente não, a gente não tem uma pessoa normalmente, tá? Com algumas exceções, a gente não vai ter uma pessoa que está em um processo de reabilitação. Ela vai passar por um fisioterapeuta e depois ela vai para nós, normalmente, tá? Então a gente não tem tanta preocupação com uma articulação específica. O nosso sistema mecânico normalmente envolve o corpo inteiro da pessoa. Porque os movimentos que são interessantes para a nossa área são movimentos como esse aqui, ó, que são extremamente complexos. Tá? Que movimentos tem aí? Enumerem os movimentos para mim. Professor, tá mostrando a tua câmera e não a aula. Ah, me avisar, seus loucos. Esqueci. Tá? Ó, agora vocês estão vendo, desculpa. Tá? Ok. GIF parou. Gravou. Mas acho que Tá? dá para entender o que você quer dizer. Então, assim, fisioterapeutas eles vão se preocupar com o movimento da articulação da minha falange aqui, do meu dedo. Né? A gente não, a gente vai ter uns movimentos muito mais complexos, como esse aqui, como esse de movimento. Que movimento é esse aqui? Vocês conhecem esse Quando ele movimento? tá erguendo, eu imagino que seja Isso retilíneo. aqui é, isso aqui é um snatch, né? Sim. Isso aqui é um arranco, tá? Um arranque, na verdade, em português, tá? Quantos movimentos tem aí articulares para fazer desde o início lá, desde a posição inicial? Essa é a posição inicial, tá? Com a barra no Tá, o chão. primeiro tem o. Eu imagino que seja angular por causa dos joelhos, quando ele tá erguendo. Ah, não, o movimento tem movimentos retilíneos e angulares, tá?
Sim. Mas os movimentos anatômicos, vamos se ater nos movimentos anatômicos, tá? Aquilo que a gente começou a falar na aula passada, tá? Pensem nas articulações dele ali. Tá envolvendo quantas articulações ali? Esse Tá movimento envolvendo inteiro. ombro, cotovelo, joelho. Envolve, só não envolve um movimento da articulação do tornozelo, porque ele está em pé no chão. Tem o quadril também. Mas envolve a articulação do joelho, do quadril, do ombro e do cotovelo. A cabeça também dá para ver que se move, aquela força que faz também. Se move um pouquinho, mas não é o principal do movimento, né? Mas envolve praticamente, só faltou a articulação do pescoço. Tá? Então são movimentos muito mais complexos, muito mais difíceis de serem interpretados e analisados. Tá? Não são simplesmente flexões e extensões de cotovelo, por exemplo. Principalmente, como eu falei para vocês no início da aula, movimentos esportivos, tá? Agora, lá na academia, lá, o cara fazer uma rosca bíceps é que movimento? É angular? Não, movimento anatômico, Fernando. Desculpa. Uma flexão ou uma extensão? Flexão. Flexão de cotovelo. Então é muito mais simples, tá? Aqui, por exemplo, ó, enumerem quais são todos os movimentos anatômicos desde a posição inicial dele ali. Qual que é o primeiro movimento que acontece? Agora que vai voltar ali o GIF. O primeiro movimento que ele faz é o do quadril. Acho que flexão de joelho. Tem dois movimentos juntos, na verdade, praticamente juntos, né? Então tem uma flexão ou uma extensão de joelho. A posição inicial estava como o joelho dele? Tava para baixo. Então, tava flexionado. Então, extensão. Então tem uma extensão de joelho e uma flexão ou extensão de quadril? Ambos estão flexionados na posição inicial, correto? Sim. Então tem uma flexão, tem uma extensão de joelho e uma extensão de quadril. Sim. Seguido de uma flexão de joelho. Depois tem uma flexão de joelho. A outra articulação envolvida agora, o ombro, o que que tem? O ombro, ele acho que ele faz uma extensão, mas quando ele puxa um pouco, dá para ver que ele flexiona um pouco os cotovelos, aí ele ergue. Tem uma flexão de ombro ali, né? Flexão da articulação do ombro. Tá? Uma flexão. Tudo para frente aqui é flexão. Extensão é tudo para baixo lá. Ó. Flexão, flexão, flexão. Extensão, extensão, extensão. Tá? Então, ó. Ele começa com tudo, com o joelho e o quadril flexionado, correto? E a articulação do ombro estendida, né? É aquela posição ali que estava ali. Então, flexão de joelho, flexão de quadril e ombro estendido. Os primeiros movimentos são uma extensão uma extensão de quadril e de joelho, seguido de uma flexão de joelho e uma flexão de ombro e uma extensão de cotovelo no final. Né? Então, assim, ó, tem pelo menos 5 movimentos articulares envolvidos num movimento esportivo só. Tá? E o que tem que ser levado muito em conta, tá, pessoal? Esse atleta ele é muito bom, tá? É um movimento perfeito aqui, tá bem? Com poucos vícios, tá bem? Ali, a lombar, as costas bem seladas, como eles dizem em levantamento olímpico, né? Com as costas bem firmes, com a musculatura bem enrijecida, bem tensionada para não perder a lombar, tá? A barra já entra atrás da linha da cabeça dele, bem na linha dos ombros, tá? Então, assim, um movimento muito bem feito. Porém, se vocês pegarem, ó, vamos trocar de esporte. Vamos para o YouTube aqui. Quantos quilos ele estava levantando ali?
Ele era um barra de 50 quilos, tá? Ele tava levantando 150 quilos de cada lado. 150 quilos de cada lado. Provavelmente. Provavelmente deve ser uma barra de 50 quilos. Aqui. YouTube. Vídeos nadando aqui. Então, com áudio, né? Não. Cento de desconto nas. Agora sim. É um segundinho ainda. Ó, aqui é uma prova de uma eliminatória americana, tá? Que é praticamente um campeonato mundial. Tá? Quero que ele tá dando crawl. 영점팔이 쫓아있어요. 박태환 선수가 6위로 찾았군요. 하지만 박태환 선수 이제부터 힘을 내야죠. 이제부터 피치를 올립니다. 지금도 박태환 나가고 있습니다. 선수가 이제부터 피치를 올려야죠. Esse cara aqui? Mais pro 자, Phelps, 지금 tá? 보다 준비 치열합니다. Ele tá nadando ondulado. 헬프스 그리고 E olhem esse cara ali, ó. 로키 역시 로키가 앞으로 나가는군요. 좀 로키 빠른데요. 선수. Tá lá, ó. 자, 로키가 Nada 150m muito 지점 mais 가장 먼저 턴할 acelerado. 것 같습니다. 자, 150m 턴. 로키, 아넬, 헬퍼스. 대한민국 박태환 선수는 5위로 턴을 했습니다. 1분 18초. 자, 이제 결승전까지 얼마 남지 않았습니다. Esse aqui é um- 박태환 힘을 내주고 바랍니다. 스포츠를 시작해야 됩니다. 시작해야 됩니다. Nada ondulado. 오른쪽 오른쪽 박태환 힘을 내주기 바랍니다. Não é 박태환의 bom pra 막판 스포트. natação. 조금 올라가야 됩니다. Nada mais assim, 스포트가 ó, mais 시작됩니다. flat. 박태환의 스포트. 자, 쭉쭉 앞으로 나옵니다. 자, O que 3위권까지 acontece? 올라가야 됩니다. 박태환 Cara, 메달이 é tão 눈앞에 bom, 보입니다. mas tão bom. 박태환 막판 스포트. 이제 남은 mesmo 5m. assim, 박태환 é 터치. errado. 터치. É o primeiro. 아, 박태환 선수 4위를 Ele é recordista 기록하는군요. mundial na prova. 자, 박태환 선수 마지막 아, prova 스포츠를 de 200 했습니다만 아쉽게도 메달은 따지 Então, 못했 44. Professor, Oi. teria como tu baixar o volume do vídeo? Tipo, ele sobrepõe a tua voz, aí não dá pra escutar muito bem. Melhor assim? Melhor, melhor. Aqui é uma outra prova. Ó. Vamos de novo lá então, pra vocês entenderem o que eu tava querendo dizer. Ó. Então, a pessoa virar na frente, ó. Tá na frente. E o Lote virou em terceiro, tá? A virada, o Lote passou o cara já, ó. Então é um animal. Tá? Tá vendo ali, ó? Tá vendo como ele entra e sai da água? Tá vendo que ele faz assim, ó? Sim. Tá? Isso é um erro, tá? Não se deve fazer que nem ele faz, tá? É melhor ser mais retilíneo na água. O Phelps é um pouco mais retilíneo que ele na água, tá? Porém, isso não interessa quando a gente fala de desempenho esportivo. O que eu tô querendo dizer? Se o cara é bom, mesmo fazendo um movimento que não é, que teoricamente, tá? Teoricamente seria o correto, para nós, como educadores, como treinadores, por exemplo, foda-se. Né? Ou seja, o que eu quero dizer? Se o cara consegue atingir um nível de resultado bom com um erro, sendo que esse erro não causa nenhuma lesão, correto? Não seja prejudicial para a saúde do atleta, para nós não vai fazer diferença. Sim. Conseguem me entender? Então, assim, para nós, é muito diferente do que um fisioterapeuta trabalha. O fisioterapeuta, quando ele tem uma pessoa com reabilitação, o que ele vai querer? Ele vai querer reabilitar aquela articulação de uma maneira com que fique extremamente correta, saudável aquela articulação. Então, ele vai se preocupar muito com a cinemática do movimento. Tá? Nós, nem tanto.
O que importa para nós é o quanto de torque, é o quanto de força ele consegue fazer com aquele movimento. Mesmo que o movimento não seja o ideal, cinematicamente falando. Conseguem entender? Sim. Beleza. Então aqui a gente volta lá, né? Que a gente precisa entender melhor. Tá? Então, assim, e isso aqui vai explicar bastante, tá? Essa figura explica bastante, tá bem? Quando eu vejo, tá? Uma pessoa em plano sagital, ou seja, de lado, tá? De lado, tá? O eixo, ele tem que ser um eixo médio lateral, tá? Ou seja, o eixo tem que passar de lado. Pensem num eixo como se fosse. Espera aí. Ó, eu peguei essa caneta aqui, ó. Isso aqui é o eixo, ok? Não tô te vendo. Tá mostrando a aula. Ah, vocês não estão vendo a minha câmera no cantinho? Não? Vamos sair, então. Estão vendo aqui? Ó, um eixo, Não. Agora. tá? Um eixo, beleza? Tá. Se eu quero fazer um movimento em vista, ó, em vista lateral, em vista sagital, o eixo tem que passar aqui, ó. Ó. Pensem o eixo como se fosse a suspensão de um carro, tá? Então, ou seja, se a gente olhar o carro de frente, o que o pneu faz na suspensão? Ele vai para cima e para baixo, né? É isso que a suspensão faz com o pneu de carro, correto? Sim. Tem? Tá, beleza. Então, o que acontece para a suspensão conseguir movimentar de cima para baixo alguma coisa? Pensem isso aqui como pneu, tá? No pneu vai ter alguma coisa ligada na suspensão do carro, correto? Então, por exemplo, pensar aqui. Pensem que isso aqui é o pneu, ok? E essa tampinha de caneta aqui é o que liga a suspensão do carro, tá? O eixo está aqui. Para ele conseguir fazer esse movimento, ó, Tem que ser flexível. tá? Então o eixo tem que passar nesse sentido, tá? Aham. Agora, se fosse um movimento com um eixo nesse sentido, o movimento não seria mais, seria outra vista, seria uma vista frontal daí. Sim. Tá? Então, toda vez o eixo passa de uma maneira lateral daí. Porque tu tá vendo de frente. Ó, o eixo passa de uma... Eu tô vendo um plano frontal, vocês estão me vendo de frente, e eu vou ver a flexão, uma flexão de pescoço, tá? Ó, beleza? Que eixo é esse aqui? Médio lateral, tá? É um plano frontal num eixo lateral, Plano fundo. tá bem? Então, varia de como vocês veem as coisas, varia o eixo. Então, olha ali, ó. Se vocês vão ver uma coisa de frente, ó, plano frontal é aquele lá de trás, lá, ó. Tá? Aqui, ó, plano frontal. Tá vendo a pessoa de frente? O eixo é médio lateral. Se vocês vão ver uma coisa no plano sagital, o eixo é antero posterior. Beleza? Aham. Tá. Se vocês vão ver uma coisa num plano transverso, tá? Plano horizontal, num plano transverso, o eixo tem que ser longitudinal, tá? Enfim, cada eixo varia conforme cada plano, tá?
Então é isso que eu quero que vocês façam agora. Para me entregar. Por e-mail. Tá. Vou até colocar aqui. Meu e-mail. Entregar até o fim de hoje. Sim, agora. Ok. Qual o trabalho? Só um pouquinho que eu tô botando meu e-mail aqui. O Simon já fez ontem na outra disciplina no trabalhinho. Tá? Ali, ó. Eu quero que vocês indiquem, então, qual que é o plano e o eixo dos principais movimentos do corpo. Flexão, extensão, abdução, adução, elevação, depressão, rotação medial e rotação lateral. Tá? Esse aqui é meu e-mail. Falta um L ali, tá? É Gmail. Beleza? Beleza. Todos eles funcionam no mesmo plano e no mesmo eixo. Tá bem? Ok, deixa eu anotar. Eu dou meia hora para vocês, tá? Pode ser? Beleza. Até às 19h30. Né? A gente volta com a aula, pode ser? 19h30 passou já faz um tempo. 19h30 não, 20h30. 8h30. Tranquilo. Beleza? Sim. Tá. Eu tô aqui, qualquer coisa é só vir falar comigo, beleza? Ok. Deixa eu abrir o Word aqui. Boa. A questão é a seguinte. Isso não depende do ângulo que a gente está vendo a imagem do movimento? Qual que é o melhor? Aí tu tem que pensar. Qual que é o melhor plano para eu ver uma flexão? Seria Eu quero ver uma flexão. Qual que é o melhor plano para eu ver? De frente ou de lado? Ou do lado. transverso? De lado. Tá? Aí é que tá, olha só. Vocês têm que pensar com uma mente de biomecânica agora, de cinesiologia. Vocês não vão ver uma flexão de frente. Vocês vão ver ela de lado. Vocês só vão conseguir medir direito uma flexão vendo a pessoa de lado. Conseguem me entender? Sim. Vocês têm que julgar qual plano é e também o eixo. Existe um plano que é melhor do que o outro para ver essas coisas. É isso que eu quero saber. Beleza. Tá? Consegue botar na tela ali para mim anotar de novo os Claro. movimentos? É aí que eu tava botando lá Movimento. o L no meu Gmail ali. Flexão. Qualquer coisa pode me mandar a resposta no corpo do e-mail, tá? Não tem problema. Vamos fazer uma coisa bonitinha, né? É, mas tem estresse.
Professor, Hum. quando tu diz extensão, é tipo, tu diz naquele momento do que o levantador olímpico fez? Uma extensão é uma extensão, por exemplo. Uma extensão da perna, ou uma hiperextensão, né? Pode ser hiperextensão, é o mesmo plano, o mesmo eixo, inclusive. Tá? Normalmente a gente faz hiperextensões, né? A gente só faz uma extensão se a gente já está com a articulação flexionada. Se eu, Sei. meu ponto inicial já estava com a articulação flexionada, daí eu faço uma extensão. Porque o corpo fica todo estendido na posição anatômica, né? Sei. Então é o mesmo plano. Hiperextensão, extensão, é o mesmo plano. Só vamos lembrar, a abdução e a abdução é fechada. Calma aí, Fernando, não te ouvi. A adução é para tu abrir e a abdução é para fechar, né? Isso. Isso. Baseado na posição anatômica, sim. A abdução tu abre, a adução tu fecha.
Ô, professor, esse movimento da depressão, como é que seria? É tipo abaixar. Baixar? Umas articulações fixas. Por exemplo, tem elevação e depressão da escápula. Tem elevação e depressão da mandíbula. Tá, beleza. O Sônico, meu de novo, me dá um exemplo de rotação medial. Pra ter uma ideia. Por favor. Rotação medial da perna, rotação lateral da perna. Tá, beleza. Professor, rapidinho. A diferença entre plano frontal e plano transverso? Plano frontal da pessoa de frente. O plano transverso, tu corta a pessoa. Tu pica ela. Pica ela assim, ó. Pica ela aqui, ó. Corta a pessoa assim. Plano frontal, tu tá me enxergando assim, ó. Sim. Tá? Ok. Plano transverso, tu me pica assim, ó. Então tipo, seria tipo de baixo. Isso. Tu me vê. Plano frontal é assim. Plano transverso seria assim, ó. Ok, isso aqui. Tipo, botando uma posição anatômica no plano transversal, eu estaria te vendo, tipo, teus pés. Isso. O plano podálico, vendo a base do meu pé, a planta do meu pé, é um plano transverso, né? O plano transversal, tu vai picando a pessoa em várias partezinhas, né? Consegue ver, por exemplo, numa tomografia, por exemplo, várias partes do cérebro da pessoa, né? Fatias do cérebro dela. Tá. Tá. Conseguiu entender ou não? Consegui entender. Consegui Ó, pegar. vou pegar o meu pacote house aqui, ó. Isso aqui é plano frontal, ó. Beleza, eu tô vendo a frente Plano do pacote. transverso seria tu cortar e ver a parte interna do house, assim, ó. Aí, tipo, no caso, eu estaria vendo a bala. Isso, Se você passasse, por exemplo, um plano transverso na tua cintura, eu estaria vendo, tipo, sei lá. a bexiga. Dependendo da altura que Exato. tu vai me cortar no meio, tu vai me ver a minha bexiga, por exemplo. Que da hora. Tá?
Vou até comer aquela bala ali, que já que eu te tirei a bala ali. Justo. Qual é a diferença entre rotação medial e lateral? Uma roda para o meio, uma roda para no sentido medial do corpo, para o meio do corpo, e a outra roda para fora do corpo. Então vai Consegue entender? Aham. Tá. Deixa eu ver. Fora. Seria melhor ver a rotação de plano de transversal. Não se esqueçam, né, pessoal, que os eixos eles fazem um ângulo perpendicular ao plano, né? Então, ou seja, deixa eu pegar aqui minha carteira de trabalho que está aqui em cima. Ó, aqui tem a carteira de trabalho, ó. Tá? É um plano. Tá. A gente está vendo a carteira num plano de trabalho. Está vendo essa carteira profissional aqui num plano? Sim. Frontal. Que plano Plano que é esse frontal. aqui? Frontal. Plano Frontal. frontal. O eixo ele vai fazer perpendicular, ó. Vai formar um ângulo de 90 graus com o plano anatômico que vocês estão vendo. Ele vai furar o plano. Tá bem? Tá, mas tipo, se a gente tá vendo do frontal. Todos os movimentos que tu me vê frontal, que é melhor me ver frontal, o eixo vai ser antero-posterior. Todos os movimentos que tu me vê sagitalmente, o eixo vai ser médio-lateral. Todos os ângulos, todos os movimentos que é melhor tu me ver num plano transverso, tu vai me ver num eixo longitudinal. Nossa, isso é confuso. Rapaz. Tava achando que era só. Eu fiquei nessa matéria por causa do AVA, cara. Que merda. Tava achando que era só vir pra cá e dizer para fazer 3 de 10 e 2 de 20? Na época valia 2.500, se não me engano, a cadeira. Eu consegui tirar 2.600 e ainda eu fiquei pelo AVA. Que merda. Que azar, hein, cara. Olha, sinceramente, não era nem com a academia que eu tava afim de trabalhar, mas. Talvez tu te obrigue. Talvez eu me obrigue. Começa a tomar uns whey aí, Fernando. O Simon já me mandou. Era aí que eu tava fazendo tudo errado. Eu tenho que arrumar tudo agora. Ainda dei uma dica, rapaz. Exato, foi essa dica que eu vi que eu errei tudo.
Se eu tô vendo de costas, elevação ou depressão, tipo, seria É considerado um plano plano frontal? frontal ou plano dorsal, né? Sim. Tu vê de costas, ele se chama plano dorsal daí, né? Mas é a mesma coisa que o plano frontal. Tu vê do mesmo jeito. Sim, aí que tá. Por exemplo, tu mostra uma elevação de escápula, tá? Tu Numa tá com a prova. Se aula eu botar. aberta, né? Tu entrou no AVA, né, seu safado? É tipo isso. Tá com a aula, né? Tu entrou no AVA. Ah, não tem problema, vai Ah, lá. aí que tá. Pergunta, se eu botar plano frontal, ainda daria certo? Não, o melhor é botar plano dorsal, tá? Porque a maneira como tá ali na aula, tá no plano dorsal e não no plano frontal, né? Tu tá vendo o processo espinhoso da escápula atrás dela, né? A parte de trás, aquela vista ali, pelo aquele plano, né? Então aquele plano ali é plano dorsal, né? É melhor falar plano dorsal. É que agora pensando um pouquinho, tipo, se eu vou a elevação ou depressão, por exemplo, da mandíbula, seria melhor ver no lateral. Sim, Então sim. depende muito. Então, elevação ou Para depressão depende algumas muito do que. coisas, sim, né, Fernando? Para algumas coisas, sim. Mas os demais ali, não. Nesse caso aí, sim. Nesse caso aí, sim. Ah, Os demais aí, não. Qualquer flexão tem uma vista que é melhor, e é o mesmo eixo. Qualquer extensão é na mesmo, melhor em um plano X e com o mesmo eixo, tá? Eu só vou ali no banheiro e já vim, pessoal. beleza. Aí. Tô de volta. Conseguiu aí, Fernando? Vou escrever um e-mail agora. Eu ia fazer no Word, mas não vai dar tempo. Posso mandar no corpo do e-mail mesmo? Pode.
Vamos, Fernando. E aí, Fernando? Tô acabando já. Tá, manda logo pra gente começar aqui, vamos embora. Ô, vamos que daqui a pouco o jogo do Juventude começa. Jogo de juventude, cara. Aí que baixa a depressão. Então tá, pessoal. Então vamos lá, ó. Aqui, então, movimentos no plano sagital, então, tá? São esses movimentos ali, flexão, extensão, hiperextensão, tá? O eixo é frontal ou antero-posterior, né? É a mesma coisa, tá? Eixo frontal ou antero-posterior é a mesma coisa, tá? Então, todos esses movimentos acontecem no plano sagital, no eixo frontal ou antero-posterior, tá? Então, nunca, quando vocês precisarem filmar algum aluno de vocês fazendo algum movimento em algum local, se for um movimento de extensão ou flexão, o melhor é filmar ele de lado, tá? Para vocês conseguirem fazer análise cinemática do movimento, tá? Outros, por exemplo, a dorsiflexão e a flexão plantar, que não são nada mais que movimentos de uma flexão, dá para se dizer que é uma dorsiflexão, e uma extensão é uma flexão plantar, mas ela tem um nome específico, também se dão no plano sagital e num eixo frontal, né? Ou seja, no pé da pessoa tem que passar um eixo de trás para de frente para trás para fazer com que, desculpa, de lado, para fazer com que tudo consiga tu consigas fazer o movimento, ok? A abdução, então, e a adução é num plano frontal, daí. Foi. E o eixo é sagital, o eixo é de lado, é médio lateral, tá? O eixo fica no sentido do plano sagital também, né? Então, ali, a abdução abrindo, aqui uma abdução de quadril, né? E uma adução de quadril, beleza? As mesmas coisas, as flexões laterais, direita e esquerda da coluna vertebral, tá? Existem alguns movimentos que são específicos, tá, pessoal? Que daí entram, mas a grande maioria era aquele de flexão e extensão se dá no plano sagital e num eixo frontal daí, tá? Elevação e depressão aqui da escápula, né? Dá para também ser da mandíbula, mas aqui no da escápula
é num plano frontal, num eixo sagital, né? O eixo tem que ficar lateralizado para poder fazer o movimento, tá? Aqui, mesma coisa, tá? Um plano frontal, isso aqui é uma flexão lateral, né? Das mãos, também. Inversão e eversão, a mesma coisa, tá? Beleza? Rotação medial, daí já é. Aqui a gente está vendo num plano frontal, correto? Mas o melhor de ver é tu ver num plano transverso. Ver debaixo do pé ou de cima do quadril, para saber como é que é o movimento de rotação de verdade, tá? E o eixo daí é um eixo longitudinal. É um eixo que passa pelo meio da articulação aqui, tá? Mesma coisa, a pronação e a supinação. Tá bem? Apesar de aqui estar num plano, viu, Fernando? Tinha umas pegadinhas nas minhas aulas também. Isso aqui é didático, né? Mas o ideal é tu ver transverso, porque o eixo tem que fazer um ângulo de 90 graus no plano. Você lembra? Nossa, errei tudo. Pronação e supinação também, tá? Aqui são outros, é uma adução horizontal e uma abdução horizontal, tá? Do ombro, tá? Mas é a mesma coisa, um eixo transverso, ó. O eixo está passando aqui, ó, bem no meio da articulação aqui, ó. Tá? Beleza? Sim. Esse foi o trabalho aí do primeiro bimestre. Então, olha só. Quando a gente fala daí de cinemática, linear principalmente, a gente também tem que levar em conta a posição e os eixos, mas não os eixos que a gente estava falando de eixos anatômicos, eixos cartesianos daí, tá? Ou seja, o eixo X, Y e Z, tá? Porque são as unidades de medida que vão dar alguns valores de velocidade e de aceleração também, tá? São esses três eixos aqui. Tá? Para vocês fazerem, para vocês entenderem como é que é, vocês fazem um negócio assim com os dedos. Ó. Tá? E daí, vocês apontam esse dedo para vocês. Daí é eixo X, eixo X, eixo Y e eixo Z. Pra mim tá tudo travado, não consigo ver. Tá? Isso aí a gente vê um dia na aula, não tem problema. Daí a gente vai ter alguma aula presencial, provavelmente, tá? Então, assim, a partir desses eixos, tu consegue, de alguma maneira, mensurar algumas valências. Pode-se até dizer que talvez sejam mais ligadas à biomecânica, mas elas são ligadas também com cinemática, de certa maneira, tá? São distância, deslocamento, velocidade, aceleração e projeção de objetos, tá? Movimentos projéteis, tá? Movimentações projéteis. Então, a gente vai ver cada uma delas, tá? Então, distância e deslocamento. Apesar de serem muitas vezes tratadas como coisas análogas, elas são, de certa maneira, análogas, mas elas querem dizer duas coisas diferentes. Tá? Distância, ela é o que o avião faz, normalmente. Sai de um ponto e vai reto até um outro ponto. Tá? Deslocamento já não é assim. Envolve a influência da direção. No caso, seria uma viagem de carro. Ou seja, porque tem as estradas, né? E as estradas não vão de um ponto ao outro normalmente. Ela tem várias curvas a partir do terreno. Tá? Então, distância é ir de um ponto X a um ponto Y numa linha mais retilínea possível. E deslocamento é tudo aquilo que tu pode fazer desviando essa linha reta e que influencia no quanto tu tá se movimentando, ok? Isso acontece muitas vezes em esportes, tá? Por exemplo, atletismo. Atletismo, quando a corrida, quando a prova, ela é raiada, o que se fala para os atletas? Correr o mais próximo da linha medial possível, ou seja, aquela linha que é mais próxima do campo. Por quê? Porque quanto mais próximo daquela linha, menor vai ser o teu deslocamento. Se tu correr mais para
a borda lateral da tua raia, tu tá aumentando o teu deslocamento, porque o raio da corrida vai ser maior, tá? Então, os atletas eles são orientados, principalmente quando são provas que envolvem curvas, né? As curvas da pista, eles correrem o mais próximo da linha interna possível, da linha mais próxima do campo, tá? Para diminuir o deslocamento, tá? Apesar de eles serem escalonados na saída, por exemplo, na prova de 400 metros, saiu um pouquinho depois do outro, né? Porque se todos saíssem na mesma distância, saíssem um do lado do outro numa prova de 400 metros, o cara lá da raia 8, lá da ponta lateral lá, ele vai ter um deslocamento maior do que o cara da raia 1. Tá? Aí nas provas de fundo, que são aquelas provas que não são raiadas, tipo 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, não precisa fazer isso, né? Porque como elas não são raiadas, vocês vão ver que todos os atletas sempre vão correr na raia 1. Não é verdade? Sim. Sim. Eles não vão correr lá na raia 8. Eles vão correr lá na raia 1, porque é o menor deslocamento. Na verdade, é porque toda a prova foi medida na raia 1, né? Ela é medida a partir da raia 1. Tá? Se vocês pegarem... ó, deixa eu sair. Google. Não tá aberto. Aqui. Ó. Vai dar uma imagem cinza na atravessada. É só tu que fica com isso. Olha ali. Aqui, ó. Tá vendo a imagem? Em Sim. cima? Então, olha só. Se todos os atletas de uma prova de 400 metros saíssem nessa linha aqui, ó, esse cara aqui ia fazer um deslocamento muito maior do que o cara da raia 1, ó. Vocês estão vendo que é muito mais fácil de percorrer, ó? Até com o mouse Sim. é fácil, ó. Ó. Olha quanto tempo demora aqui, ó. Por essa raia. E olha quanto tempo demora por essa aqui, ó. Bem menos. Tá? Sim. Então, Quanto mais assim, perto. quanto mais perto do campo, menor o teu deslocamento, tá? Por que existe o escalonamento? Porque eles medem aqui, a chegada do atletismo é sempre nessa linha aqui, no final da reta dos 100 metros aqui, tá? Então eles pegam aqui e medem 400 metros, dando a volta aqui e colocam aqui. Daí eles vão na raia 2, medem 400 metros a 20 centímetros da borda, tá, pessoal? É sempre a 20 centímetros da borda. E daí medem 400 metros e param aqui daí. Tá? Para todos os atletas saírem, cumprirem com a mesma distância. Tá bem? É assim que se faz medições em atletismo. Tá? Claro que estádios de atletismo que são exclusivos de atletismo, aqui tem escalonado, ó. Ali está escalonado. Ó. O da raia 1 sai aqui, sai aqui mesmo. Ó. O da raia 2 sai ali, o da raia 3 sai um pouquinho mais para frente, o da raia 4 um pouquinho mais para frente, o da raia 5 lá, o da 6, o da 7 e o da 8. Ó. Tá? Então, nos estádios que são exclusivos de atletismo já tem essas marcações, né? Já tem essas marcações tranquilas. Ó, lá é a de 200 metros, ó. Vocês veem que o escalonamento é bem menor, ó. Porque a distância, o quanto influencia o raio também é menor. Tá? Entenderam? Sim. 100 metros daí já sai aqui, ó. Todo mundo retinho. E ali é o 110 com barreiras. Tá? Porque homens é 110 com barreiras, mulheres é 100 com barreiras. Não sei o porquê. Né? É simplesmente porque é a tradição. Tá? Mas todas as provas de 100 metros rasos saem aqui e também a prova de 100 com barreiras para mulheres. E daí aqui sai a prova de 110 com barreiras para homens. Não tem muita explicação do porquê. Tá bem? Bom, vamos voltar para a aula.
Bom, então aqui vocês podem entender melhor, tá? Aqui é uma figura. Isso aqui, essa linha reta é distância. Isso aqui é deslocamento, ó. Tá? Beleza? Para calcular a velocidade, é simplesmente tu pegar e medir a distância, ou, no caso, o deslocamento, e dividir pelo tempo que a pessoa levou. Tá? Uma fórmula bem simples. Tá? Vocês viram isso, né? Bem? A aceleração, aí tem que ter o quanto a velocidade inicial, a velocidade final, o tempo inicial e o tempo final, ou seja, o delta da velocidade e o delta do tempo. Tá? É um pouquinho mais complicado, mas num sentido geral é fácil entender. Tá? No caso de provas, normalmente a velocidade inicial de uma prova de 100 metros rasos é qual? No atletismo. A velocidade inicial dos atletas numa prova de 100 metros rasos no atletismo. Zero, pessoal. Eles estão parados. Ah, Tá? Eles estão parados no bloco. Tá? A velocidade inicial deles é zero. Aí tem que medir a velocidade final. O tempo inicial é zero também. E o tempo final. Daí tu vê direitinho a aceleração deles. Tá? Bom, então você tem que tentar entender também um pouco que a velocidade e a aceleração, quando ela é para o mesmo sentido, elas têm valores positivos. Isso aqui é no caso, por exemplo, de uma prova de atletismo. Tá? Porém, quando a aceleração vira negativa, é sinal que tem algum movimento retardando ele, né? Então, deixa de ser um movimento acelerado. Tá? A mesma coisa aqui. Uma aceleração negativa para o outro lado, tá? E uma velocidade para aquele lado. Tá? Então, quando a velocidade e a aceleração estão para o mesmo sentido, se diz que é um movimento acelerado. Quando a velocidade está num sentido e a aceleração para o outro, diz que é um movimento retardado. Tá? E é verdade, é isso aí que se diz, um movimento retardado. Tá? Beleza? beleza. A minha net tá muito fraca, daí, tipo, fica essas taxas cinza e a tua fica travando pra mim, mas eu tô tentando comprar. Tá. E agora a gente vai falar um pouco dos movimentos projéteis, tá, pessoal? Todo corpo que é lançado no ar, ele vira um projétil, tá? Quando a gente pula, a gente vira um projétil. Tá? Então, uma bola de basquete, um disco, um saltador em altura, um paraquedista, todos são projéteis enquanto eles estão se deslocando no ar. Tá? Então, assim, todos os movimentos projéteis sofrem ação da gravidade. Tá? Então, no caso, se tu vai lançar uma bola numa distância maior, a gravidade vai fazer com que, aos poucos, a bola ou o objeto encoste no chão. Tá? Quando tu joga uma bola diretamente na vertical para o chão, inclusive a aceleração dela é constante. Qual que é a aceleração dela? A aceleração da gravidade. Tá? Então, ou seja, tu pode até sair com uma velocidade inicial, mas a aceleração num movimento com a gravidade incidindo nela vai ser sempre a mesma. Tá? A não ser que um objeto, não quer dizer que a velocidade vai ser a mesma, porque um objeto mais pesado, ele tem uma incidência muito maior da aceleração, ele se desloca muito mais do que um objeto menos pesado. Por quê? Por causa de outras valências, por exemplo, a resistência do ar, principalmente o quanto ele é aerodinâmico ou não, né? Porque se vocês pegarem um papel, jogarem ele no chão, ó, deixa eu pegar aqui minha câmera, ó, peguem um papel, tá? E joguem ele para o chão, ele vai cair numa velocidade menor. Se tu amassar ele, ele vai cair numa velocidade maior do que se tu amassar ele e jogar ele assim. Por quê?
Porque quando ele estava aberto, ele tinha maior influência do ar, maior resistência do ar para cair. Mas a massa do papel, tanto assim quanto assim, é a mesma. Ele pesa a mesma coisa. Tá? Só que assim, ele tem uma menor resistência do ar. Por isso que ele cai mais rápido. Tá bem? Isso é física da escola. Eu me lembro. Tá? Então, isso influencia. Isso influencia no que? Por exemplo, uma posição do corpo do nadador, uma posição de um corpo de um... Se tu gerar maior resistência do ar, tu vai ter que fazer muito mais força para atingir uma velocidade X. Que se tu fizer menos resistência com o ar ou com a água para atingir a mesma velocidade. Tá? Então, esse tipo de coisa influencia diretamente no desempenho de atleta. E isso, em cinesiologia e biomecânica, é o que a gente analisa. Tá? E trajetórias com influência gravitacional, aquela trajetória B ali. Tá? Projéteis sem influência gravitacional tem aquela projeção ali, a projeção A. Tá? Ou seja, no vácuo, no espaço, sem a influência da gravidade, se tu tivesse uma força que te impulsionasse para longe, tu ia manter aquela trajetória até que tenha uma força que acabe fazendo um movimento contrário, né? Daí a gente entra nas leis de Newton daí depois. Tá? Mas a gente vai ver isso só na próxima aula, na aula de cinética. Tá bem? Então, assim, quando a gente fala de cinemática de movimentos projéteis, existem algumas coisas que influenciam. A rapidez da projeção, o ângulo da projeção e a altura da projeção. Tá? Todos esses três influenciam muito no desempenho, ou seja, na distância que aquele projétil vai alcançar. Tá? Então, assim, quando o objeto está no mesmo nível do destino dele, o ângulo ideal é de 45 graus. Com 45 graus, tu vai conseguir atingir a maior distância de todas. Tá? Quando o objeto está numa maior, ele vai sair de uma altura mais elevada do que o destino, o ideal é um ângulo menor do que 45 graus, tá? Isso é, por exemplo, o que acontece no arremesso de peso, tá? No lançamento de dardo, sei lá, uma reposição do goleiro, tá? O ângulo ideal é menor do que 45 graus. Mas quando o destino daquele projétil é mais alto do que a altura da saída do projeto, do arremesso, o ideal é ângulos maiores do que 45 graus. Tá? Num mundo ideal, se tu lançar a 90 graus, ele vai cair no mesmo lugar. Tá? Se não tivesse influência de fatores externos, como, por exemplo, o vento, tá? Ele cai no mesmo lugar. Tá bem? E se tu pegar ele numa altura mais baixa do que tu lançou, ele vai estar numa aceleração e numa velocidade maior do que ele caiu. Porque a mesma velocidade que ele vai atingir quando ele chegar no ápice, se ele for pego no mesmo local, ele vai ter a mesma velocidade que ele tinha aqui no ápice quando ele chegar aqui. Tá? Porque a aceleração é né? Subindo é um movimento retardado, descendo é um movimento acelerado. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração na subida estão em sentidos contrários. E na descida, elas estão no mesmo sentido. Tá bem? Então aqui vocês podem ver, ó, projéteis saindo do ponto zero, no mesmo nível. Ó. Quando tu lança em ângulos, quanto maior o ângulo do lançamento, ó, mais próximo cai. Tá? Mais próximo cai. Quando chega ali, ó, por volta de 45 graus, que é esse aqui do meio, ó, ele vai cair na maior distância possível. Tá? Sempre demonstrando que
isso aqui foi lançado com a mesma força, né? A velocidade inicial do lançamento foi igual em todos, tá bem? Então aqui vocês podem ver, né, melhor algumas coisas que a gente estava falando antes, tá? Então, ó, rapidez da projeção, tá? Rapidez iguais, ó, tudo 10, tá? Ângulos de projeção, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80. Olha lá o que acontece. Com 10 e com 80, tu alcança a mesma distância. A maior distância de todas se dá com 45 graus, tá? Aqui, pessoal, vocês conseguem ver uma trajetória de 45 graus com uma rapidez de projeção diferente, ó. Com 10, chega a pouquinho mais, 10 metros por segundo, chega ali por volta de 10 metros, tá? Com 20, chega por volta de 40 metros. E com 30 metros por segundo, chega por volta de 90 metros de alcance, tá? Beleza? Beleza. Tá bem? Eu não vou ficar entrando nos cálculos, tá? Porque eu não vou ficar ficando fazendo com que vocês entrem. Mas já aceleração e velocidade faz sentido porque são coisas que a gente consegue medir de uma maneira bem fácil, tá? Beleza? Beleza. Isso são só conceitos, tá, pessoal? A gente não vai ficar entrando muito em cálculo. Eu acho que não é o ideal, tá? Ok. Você que sabe. Alguma dúvida? Não.